Gente, hoje terça-feira, você já sabe, é dia do nosso colunista, professor Gabriel Azevedo, mas que hoje está aqui para falar sobre a eleição na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde foi eleito presidente ontem. A gente que acompanhou aqui trouxe as notícias para você em tempo real. Gabriel vai falar um pouquinho também sobre as perspectivas dele, né, para esse mandato na Câmara, como é que vai ser isso. Mas eu acho importante também a gente explicar qual que é a função principal, né, de um presidente da Câmara, como é que é essa rotina. Muitas vezes o nosso ouvinte, ele não entende muito bem, ele consegue entender o que acontece ali, fica meio perdido. A gente fala aqui, muitas dúvidas sempre chegam no nosso WhatsApp. Gabriel Azevedo, vereador, bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Central 98. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia ao ouvinte da 98 FM. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, hoje a gente mistura um pouco de aula com um pouco de perspectiva de como é que vai ser. Você está aqui na dupla função hoje, até viu, queria Gabriel? sugerir para nem ter a dupla função, para a gente ter a liberdade de conversar só com o presidente da Câmara. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu lembro dos primeiros contatos que eu tive com o Gabriel na CDL-FM, quando o Gabriel virou colunista. E a gente sempre conversa, e ele sabe, primeiro, parabéns pela eleição, só que junto com os parabéns, ele sabe que o volume de cobrança será cada vez maior. Porque eu costumo cobrar das pessoas que eu tenho proximidade muito mais do que daquelas que eu não tenho. Então ele sabe que será um volume de cobrança cada vez maior. Então vamos tratar ele como presidente da Câmara. Mas nunca deixa de ser professor também, Paulo, então não tem jeito. Vamos tratar ele como presidente da Câmara, porque aí a conversa é mais direta. Vamos embora. Vamos lá. Ô, Carol, ali em 509 a.C., numa cidade chamada Atenas, as pessoas resolveram se perguntar por que é que a gestão da cidade era concentrada em uma pessoa só e não era um dever de todo mundo. Aí um sujeito chamado Clístenes resolveu inventar a tal da democracia. Ele repartiu o território de Atenas em algumas partes, representantes de cada parte se reuniam numa assembleia e eles deliberavam juntos os destinos daquela cidade. Se o dinheiro que todo mundo arrecadava ia para uma escola, para uma construção de teatro, para a manutenção das tropas, e, portanto, a democracia surgiu ali. Depois de muito tempo e de muita crise, ela some em 322 a.C. e só volta no século XVII, em Londres, lá na Inglaterra. Prospera, encontra nos Estados Unidos da América um ambiente muito bom para florescer, com a mesma lógica municipal, em que as pessoas passam a discutir para onde vai o dinheiro que todo mundo colabora, se vai para construir escola, hospital, e aí a democracia na América começa a se espalhar para o planeta. Aqui no Brasil, em 1889, a gente deixa de ser império, vira república, e um lugarejo chamado Curral del Rei vira Arraial do Belo Horizonte, porque ninguém queria mais ter ligação com o rei. Na mesma Constituição que criou ali um novo ambiente para Minas Gerais, ficou decidido que nós teríamos uma nova capital. Portanto, em 1893, no dia 17 de dezembro, começou a ser construída, meu caro Paulo, a cidade de Minas, no Arraial de Belo Horizonte. Em 12 de dezembro de 1897, essa capital foi inaugurada e 4 anos depois ela volta a se chamar Belo Horizonte. Essa nossa cidade, misturada com política e democracia, desde 1988 tem uma Câmara Municipal, ou seja, o povo de Belo Horizonte escolhe representantes, no caso 41, que vão decidir para onde vão os recursos da cidade, como são feitas as leis e para representar, ou seja, para dizer o que o nosso povo vocaliza. Somos 41, eu estou lá pelo voto popular e para organizar os trabalhos, respondendo a Carol, qual é a função de um presidente, existe entre os 41 vereadores uma mesa diretora, composta por um presidente, um vice-presidente, outro vice-presidente, secretário-geral, primeiro secretário, segundo secretário, além do ouvidor e do corregedor. Carol, a principal função de um presidente é fazer com que o ambiente do poder legislativo seja algo que trabalhe a favor da cidade. Compreendendo que nós temos 41 líderes eleitos por todos os cidadãos de Belo Horizonte e tentar, de certa forma, organizar os trabalhos. Então, a gente pauta projeto de lei, distribui os membros em comissões. Nós temos na Câmara 8 comissões importantes: legislação e justiça, administração pública, orçamento e finanças, educação, saúde, por aí vai. Então nós temos que fazer todo um processo para ajudar aquele poder legislativo a funcionar. E é nessa hora, Carol, que ser professor de Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado e amar essa cidade ajuda muito.
porque, como eu já disse para todo mundo, esse é o meu segundo mandato. Eu não pretendo ser candidato à reeleição de vereador. Meus colegas sabem disso. E os 40 colegas que estão me escutando sabem que eu quero muito respeitá-los. Ontem, Paulo, eu citei 3 palavras após ser eleito. Numa eleição dura e difícil, acho que nós vamos falar dos bastidores dela aqui também. Eu citei gratidão, tem muito gratidão. Citei trabalho, que eu acho que a gente tem que lembrar que estamos ali para trabalhar pela cidade. E citei também humildade. Paulo, eu sou um cara repleto de defeitos, você sabe disso. Muitos defeitos. O maior adversário que eu tive nessa eleição fui eu mesmo. E os erros que eu cometi na minha vida pública até então. A gente tem que ser humilde para entender que nós não somos nada. Nós somos servidores da população, escolhidos para trabalhar muito ali. Ninguém é melhor do que ninguém. Não pode se ter vaidade, não se pode ter ego. Isso é muito importante ser dito. E eu já vou perguntando para você, então, primeiro, o porquê que uma eleição que teve, até então tinha um desenho que era uma configuração com um candidato do prefeito, você se lançando como um candidato que conversava com todos, e um candidato apoiado pelo deputado federal Marcelo Aro, que detém uma porção política dessa cidade. Por que essa eleição que tinha essa configuração e que era uma história completamente diferente, adquire quase que às vésperas uma outra configuração? Perfeito. Um grupo apoiado pelo prefeito e um grupo contra o prefeito. Claro. Bom, como eu falei de Atenas, a democracia surge para que o poder não se concentre. Isso evoluiu no tempo, criando o poder legislativo e o poder executivo, com funções bem diferentes. Ou seja, o poder legislativo, a Câmara, ela tem que ter independência para, se o prefeito precisar ser limitado, aliás, o poder executivo precisa ser limitado, mas se você quiser indicar que a prefeitura tem um erro, se você quiser fiscalizar algo que o orçamento não está bom, dizer que o caminho da mobilidade não deve ser esse, deve ser outro, e o caminho para resolver as chuvas deve ser esse, deve ser outro, a Câmara tem que ser independente. Essa palavra é muito importante porque, Paulo, política é uma composição de poder. Se o presidente da Câmara é alguém que vence só porque o prefeito quer que seja aquela pessoa, a democracia na cidade está comprometida. Desde que eu me elegi em 1º de janeiro, desde que eu fui empossado em 1º de janeiro de 2017, eu falo, eu sou independente. Todo mundo se lembra, eu participei da coordenação de campanha do Alexandre Calil. Nós brigamos de cara, porque ele queria me obrigar a votar num personagem político que todo mundo conhece, o Wellington Magalhães, que foi preso às vésperas da eleição. E por isso nós brigamos, e eu acho que eu estava certo. Ao longo do mandato do Calil, eu devo ter votado os projetos de lei que ele mandava 85%, 90% a favor. Mesmo com ele agindo para me caçar, para me tirar de lá, para me prejudicar, porque eu amo Belo Horizonte e sei o que é o papel de um parlamentar. Muito bem. O Calil sai, assume o FUAD. A relação do FUAD com a Nelly se dá de maneira excelente. E isso eu vou contar aqui, eu ainda não falei em nenhum lugar, mas eu vou ser muito sincero. FUAD chama o Marcelo Aro para conversar. O Marcelo é um político habilidoso, deputado federal inteligente, futuro secretário do governador Romeu Zema, um homem que teve milhões de votos para senador. Isso, anota aí, futuro secretário do governador Romeu Zema. Futuro secretário, aliás, hoje à tarde, às 4 horas da tarde, vou me encontrar o governador Romeu Zema e vamos dialogar, porque o papel do governo do estado com a capital tem que ser muito importante. E mais do que a capital, eu vou solicitar do governador uma atuação para valorizar uma funcionária pública que eu admiro muito, que é a Mila Costa, porque tudo que eu estou aprendendo na London School of Economics é que regiões metropolitanas são o caminho. E eu, como presidente da Câmara, vou atuar para que a região metropolitana de Belo Horizonte se una. Problemas de mobilidade, de chuva, de habitação, tudo isso depende das cidades da região metropolitana agindo em comum. Fuad chama o Aro e fala assim, Aro, eu quero trabalhar em conjunto contigo. Tudo bem. Conversa, eles têm os acordos dele, não pretendo interferir na eleição da presidência. Fala isso para o Aro e fala isso para a Nelly. E não é o que aconteceu. E eu tinha dito, tanto ao Marcelo quanto à Nelly, olha, o Poder Executivo vai interferir. Porque há muita gente que aconselha o prefeito que acha que a Câmara tem que ser
um órgão de joelhos para a prefeitura. O que acontece, gente, na realidade, João, é que você tem alguns vereadores assim, que têm um perfil talvez um pouco diferente do meu. Um vereador que foi eleito porque ele tem uma atuação muito local num bairro. Se ele não entrega ali para aquela população melhorias, e vamos lá, o desconhecimento da população da função de um parlamentar acarreta nisso. Porque não é função de um vereador fazer a obra. Mas a aulinha que eu dei aqui de Atenas, democracia, infelizmente não é ensinada para todo mundo. O papel do parlamentar é justamente cobrar a obra sim, fiscalizar, mas tem independência do governo. E quem ocupa o poder executivo e que também não sabe disso, às vezes pressiona o parlamentar a perder a sua independência sob pena de não atendê-lo. Então, olha, você ficar contra a prefeitura ou incomodar a prefeitura, tal obra não vai acontecer, tal questão não vai ser feita. Bom, o fato é que o prefeito começou a interferir no processo, sim. Começou a chamar alguns vereadores, alguns ligados ao deputado federal Marcelo Aro e falar, olha, eu quero você do meu lado, eu quero o seu voto e tal. Quando eu vi isso acontecendo, eu falei, eu não vou participar disso, porque eu vou continuar independente. Eu não sou alguém que quer prestar conta à prefeitura, ou seja, não, agora o prefeito é meu chefe aqui na Câmara. E também, com todo respeito que eu tenho ao deputado, eu não faço parte ali do grupo de influência dele. Então eu me coloquei como independente. Falei, deixa eu esperar. Eu vou criar o meu grupo político de apoio. Infelizmente, Paulo, o que nós passamos a ver foi muito complicado. Porque é público e notório, sim, que a Prefeitura de Belo Horizonte ofereceu espaços no Poder Executivo para ter apoio. Eu conheço uma vereadora que pediu, por exemplo, a Fundação de Parques e a SLU. Eu conheço um vereador que pediu a Secretaria de Educação e eu só observando. Eu conheço um grupo político na Câmara que pediu a Prodabel inteira de porta fechada. Isso tudo foi prometido. Eu estou falando aqui no ar o que eu vi. Eu não pedi nada. Nunca. Todo mundo me conhece. Um cargo, Paulo, você me conhece. Um cargo. Eu, ao tempo inteiro que era me perguntado, eu falava, eu quero a independência da Câmara e o diálogo. Porque se essa Câmara racha, se isso aqui acontece, o pior prejudicado é o prefeito. Porque não adianta só ganhar a presidência, depois você tem que aprovar projetos, precisa de 28 votos, você tem que ter um ambiente tranquilo. Eu estou falando a mesma coisa desde o início. Foi radicalizando, de um lado para o outro, chegamos na hora final, que foi esse final de semana. E na hora final, eu quero fazer um agradecimento especial a dois colegas vereadores no ar aqui. O vereador Jorge Santos e o vereador Cleiton Xavier. Gabriel, estamos contigo para o que deve e é, porque foram essas as palavras que nós lhe demos. Do meu grupo inicial, vários deram a palavra, mas não cumpriram. E foram, e me deixaram. Cleiton e Jorge ficaram comigo até o fim. Na sexta-feira, na hora que o caldo estava engrossando, falei, não vai ser possível. O telefone dos dois, Paulo, não parava de tocar. Não parava de tocar. Pá. Empresários. Houve café da manhã com vereadores oferecendo dinheiro, espaço, carga em Brasília, carga ali, carga acolá. E aí o prefeito chamou o Marcelo Aro numa reunião na sexta-feira. E o Marcelo Aro, a quem eu vou agradecer publicamente aqui no ar. Obrigado, Marcelo Aro. Prefeito, o Gabriel Azevedo não é do meu grupo. Prefeito, todos sabemos as dúvidas que as pessoas têm em relação ao Gabriel. Mas se tem alguém que na Câmara está dizendo desde o início que quer ser o candidato da conciliação, é ele. Portanto, se o senhor está querendo conciliar, eu ofereço como opção o nome do vereador Gabriel Azevedo. Ele não tinha me consultado, não. Ele fez isso. O prefeito disse o seguinte para o Marcelo. Todos, menos o Gabriel. Todos, Paulo. Todos, menos o Gabriel. Eu nunca vou esquecer isso. Não é rancor, não. É só memória. Todos, menos o Gabriel. Nesta hora, o Marcelo me procura para conversar. Eu tenho 18 votos, falava o Marcelo. 18 votos que votam comigo. Você sendo aqui a parte desse grupo, nós vencemos. Você apoiaria o Juliano? E eu falei, eu não tenho como apoiar o Juliano, porque os 2 votos que estão declarados a mim, de Cleiton e de Jorge, são só em mim. Se eu apoiar o seu grupo, eles apoiarão o Poder Executivo. E aí o Poder Executivo venceria por 21 a 20.
né? 21 a 20 não, 21 a 19, porque eu seria candidato, teria o meu voto. E já estava pronto para fazer isso. Um homem que tem seus princípios nunca está só. Eu já fui candidato a presidente da Câmara da última vez e tive 3 votos. O meu, o Matheus e o Dorgal. Mas eu tenho respeito a uma turma, sobretudo, Paulo. O meu eleitor. Os 13.088 cidadãos de Belo Horizonte que colocaram lá, eles são os meus principais interlocutores. Eu sei que eles sabem o que eu fiz. Então, nessa hora, eu falei, não, a possibilidade sou eu ser o presidente. Aí teve um gesto de grandeza enorme de Juliano Lopes. Ô, Juliano, você é um irmão, um querido, você sabe, eu sempre gostei dele. Abro mão da minha candidatura para o Gabriel ser o presidente e para nós mantermos a independência da Câmara. E aí começa um conjunto de articulações. Eu sento com os 10 vereadores mais ligados ao deputado federal Marcelo Alo. Agradeço a todos eles que aceitaram meu nome por unanimidade. Quero agradecer publicamente o Partido Novo e os meus colegas Marcela Trópia, minha secretária-geral na próxima gestão, Braulio e Fernanda Pereira Atué, que toparam meu nome, não vou esquecer disso. Agradecer a Henrique Braga. Na última hora, a prefeitura ofereceu ao Henrique Braga ser o presidente, ele falou, já fechei com o Gabriel. Homem de palavra. Irlan Melo, tem que agradecer. Nicolas Ferreira, ele mesmo disse, nós temos discordâncias enormes sobre várias coisas. Mas eu falo aqui, Nicolas Ferreira não é corrupto, não se vende e tem palavra. Ao contrário de que outras pessoas que se colocam como vestais da ética e não são. Nicolas Ferreira me apoiou, discordando frontalmente de mim em várias coisas. E, sobretudo, Paulo, eu quero agradecer ao vereador Ramon Bibiano. Ramon Bibiano entrou, sim, escoltado por nós no plenário, porque no cafezinho, eu vou afirmar aqui mais uma vez, tinha uma mala de dinheiro. Porque nos arredores da Câmara Municipal, Paulo Leite, estava no carro o ex-vereador Wellington Magalhães, de terno, pronto para entrar no plenário e celebrar a vitória do outro candidato. Ontem, quem me escuta na Rádio 98, nós não decidimos a minha candidatura, não. Nós livramos essa cidade da Câmara Municipal voltar a ter um encosto que assombra ela. Nós livramos o Poder Legislativo de ficar de joelhos em relação ao Poder Executivo. E eu agradeço, portanto, cada um dos 21 votos. Cada um dos 21 votos. Foi muita coragem, muita união. E eu vou responder cada um dos meus colegas que me dedicaram ao voto com humildade, trabalho e, sobretudo, Paulo, eu vou deixar uma coisa clara para você. Gratidão. Porque em política, lealdade e gratidão é uma moeda muito importante. Aí, gente, Gabriel Azevedo, eleito presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, conversando com a gente aqui no Central 98. Esse bate-papo continua no próximo bloco. Eu sei que Paulo Leite tem pergunta, João Henrique do Vale também tem pergunta, então a gente dá sequência daqui a pouquinho a essa conversa. Perspectiva, já explicou pra gente um pouquinho aqui no outro bloco sobre a função também do presidente. E Paulo Leite e João Henrique do Vale, que eu sei que tem perguntas, queriam fazer no último bloco, mas eu esperei aí pra gente poder continuar esse bate-papo. Diga lá, Gabriel. Como a gente estava entrando pro comercial, eu deixei para falar um nome especial aqui nesse segundo bloco. Ciro Pereira. Meu irmão Ciro Pereira é um vereador muito qualificado e capacitado. No domingo, aliás, um fato, eu, Jorge e Cleiton, nós nos hospedamos no hotel juntos e deixamos o celular de lá. Porque era uma ligação atrás da outra que ninguém aguentava. Ficamos lá, saímos do hotel para ir votar. O Ciro, no domingo, foi chamado para um café da manhã. Ciro, eu nunca vou esquecer o que você fez. Ô Paulo, grana, oportunidades, cargos, mas assim, é quase o show do milhão. E o Ciro Pereira aguentou firme. Ciro, eu vou lhe indicar para a Comissão de Meio Ambiente dessa cidade e eu vou querer que o senhor seja da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal. Porque o senhor é muito qualificado, preparado, e eu quero lhe ver reeleito vereador em 2024. Muito obrigado por isso. E Nelly Aquino, que te mandou um beijo aqui, não preciso nem dizer que com esta mulher eu só canto a seguinte música. Por onde for
quero ser seu par. Vai lá, gente. É incrível, você teve aqui agora uma revelação dos bastidores de uma eleição da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Isso é uma projeção do que são as eleições no Legislativo no Brasil inteiro. Existe um jogo de poder estabelecido, um jogo de poder que insiste em permanecer. Eu aqui, como comentarista do Central, gostaria de fazer só uma observação. É estranho o fato de como, mesmo caçado, mesmo envolvido em escândalos de corrupção inomináveis, o Wellington Magalhães ainda tenta fazer o jogo político nessa cidade. É estranho como tem vereadores que ainda cedem a encantos de uma pessoa como Wellington Magalhães. Foram eleitos por ele, né? É lamentável. Deixa eu deixar claro aqui. O meu adversário nessa eleição foi eleito pelo Wellington Magalhães. Apoiou a irmã dele para deputado. É lamentável. Virou, aliás, uma pergunta que fica aqui no ar que eu não sei responder porque eu não vi. Por que é que a esquerda declarou voto a Bruno Miranda? Por que é que o candidato prefeito era Bruno Miranda? Por que é que na última hora passou a ser outro? Fica essa pergunta. Com palavras aqui, esquerdas. E vereadores, juízo, eu falei gratidão, trabalho e humildade. Eu vou recomendar a quem perdeu essa eleição, juízo. O Paulo, um vereador específico, eu estava de mão dadas com o pastor Henrique Braga e todos os outros 19 que me apoiavam. 21 em torno de uma mesa. Eu fui eleito por vereadores muito religiosos, sim, e eu respeito eles e a religião. Rezando, orando. A porta começa a ser esmurrada. Saiam! Estão coagindo um vereador. Nós temos os vídeos do que estava acontecendo lá dentro. Estavam gravando as pessoas em oração. E o vereador chama a imprensa. Tem um vereador sendo coagido. E começa ele mais uns 3. Estão coagindo. Porque a lógica de estou perdendo o xadrez, deixa eu virar a mesa. Mentira. E todo mundo sabe que eu tenho credibilidade para falar isso. Mentira. Juízo, vereadores, se vocês continuarem a falar isso. Esmurraram a porta. Queriam, sabe o quê, Paulo? Pegar o vereador Ramon Bibiano, que é um homem muito simples, muito frágil, mas que votou pela liberdade. Aliás, a fala dele foi isso, né? Porque eles estavam ameaçando ele do seguinte, Paulo. Ou você vota com o prefeito, ou nós não vamos garantir a legenda, o partido, para você se candidatar. E mais, queriam oferecer dinheiro, sim. E é por isso que nós vamos sair aqui dessa sala de mão dada rumo ao plenário. E quando chegar lá, vamos juntar todo mundo, igual um bolinho mesmo. E eles queriam arrancar ele de qualquer jeito. E falaram, estão coagindo. Nada. Queriam levar para o cafezinho, oferecer dinheiro. E se não aceitasse o dinheiro, iriam prender ele lá para ele não votar. Gabriel, a gente vê uma eleição que foi muito quente, com várias cenas, até algumas cenas até ontem, lamentáveis. E a gente vê que foi uma eleição muito dividida, um voto de diferença. Como é que é para você? Vai ser um desafio ter aí você à frente da casa com essa divisão? Isso pode atrapalhar no seu mandato e também pode atrapalhar os planos da cidade, os problemas da cidade? Muito bom. Eu acho que política é feito de gesto. Eu já liguei para vários vereadores que não votaram em mim. Agradeci a participação no processo democrático e falei, conte comigo. Agora, a briga aqui terminou, a briga é contra os problemas da cidade. Já vou anunciar aqui em primeira mão, Paulo, a partir de semana que vem eu vou me encontrar com os 40 vereadores. Vou separar o tempo, eu quero encontrar cada um individualmente e perguntar para cada um, já vão pensando, viu aí, parlamentares, qual é a comissão da qual você quer fazer parte, como é que eu posso lhe ajudar como presidente e qual é o principal problema da cidade que você quer resolver, porque eu vou ajudar. Vou chamar cada um e vou perguntar isso. Segundo, para além dos gestos com os meus colegas, o primeiro compromisso que eu tive foi sair da Câmara e ir até o prefeito. Prefeito, acabou. Acabou a disputa. Sou presidente da Câmara eleito, o senhor é o prefeito, e nós vamos trabalhar juntos. A palavra impeachment, ponto final. O que está na pauta da cidade, Carol, não é impeachment, é chuva, alagando as vias de sempre. É ônibus cheio, tratando com desrespeito às pessoas. É uma educação que não voltou na normalidade após a pandemia. São 15 mil pessoas vivendo na rua. É a pobreza que voltou. É o que nós vamos fazer
sem o auxílio Belo Horizonte, que vai terminar. Eu fui eleito para cuidar de Belo Horizonte, não para atrapalhar Belo Horizonte. E ô João, o que eu vou fazer? Te respondo com tranquilidade. Não será um desafio unir a Câmara estará unida, o diálogo com a Prefeitura vai acontecer e o meu gesto com o prefeito Fuad Noma, a quem eu respeito pelo tempo de vida pública, pela idade que tem, pela qualidade de diálogo, será total. Dei ontem algumas dicas para ele do que são os primeiros passos que ele deveria fazer para não piorar a situação. Você falou aí da questão do impeachment, né? A gente lembra que na última semana foi feito um pedido, foi dado prosseguimento regimental na Câmara e agora você retira, como é que é feito aí o processo, só para o nosso público entender como é que funcionam os próximos passos? Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Se um dia, Paulo, eu quiser ser prefeito de Belo Horizonte, o senhor vai me ver subindo as escadarias ali da Afonso Pena 1212, amparado pelo voto popular. Não sou dado a negociatas, não sou dado a articulações de gabinete e respeito muito a democracia e as instituições. Eu respeito a instituição do impeachment. Porque 2 presidentes desse país foram impeachmentados, Collor e Dilma, e eu sempre disse, impeachment. Quem usa outra palavra, geralmente escolhe só um caso. Os 2 casos foram impeachment. Você tem um motivo jurídico, pede sustentação parlamentar e acontece. Eu não vou demonizar aqui o Instituto do Impeachment, mas como eu já disse, eu não utilizarei isso de maneira personalística ou irresponsável. O prefeito, neste momento, pode esperar de mim diálogo e vontade de contribuir com o trabalho na cidade. Bom, rapidinho, para a gente fechar a conversa aqui, hoje a Câmara Municipal de Belo Horizonte tem uma marca que veio de Henrique Braga, que passa por Nelly Aquino, que é uma marca de responsabilidade com o dinheiro que é destinado ao Legislativo. Essa é uma marca que, inclusive, culmina, e a Nelly, quando fez a primeira devolução, fez questão de ressaltar a responsabilidade que foi praticada por Henrique Braga anterior à gestão dela. Então nós temos aí 2 gestões que tiveram uma grande responsabilidade pelo dinheiro enviado à Câmara e que fizeram devoluções substanciais. A Câmara pode ser mais bem gerida, ou seja, ainda há espaço para que tenha adequação na gestão da Câmara e torná-la eficiente no funcionamento, mas com essa mesma característica da marcação da devolução do dinheiro aos cofres públicos. O que Henrique Braga começou e Nelly Aquino prosseguiu, eu vou continuar. Os 2 são professores para mim, e eu sempre tive muito respeito pelo dinheiro público e vou continuar tendo. Eu não vou lhe dar essa resposta agora, para dar ela de uma maneira muito bem feita, porque as decisões ali serão colegiadas. Eu não sou um presidente solitário. Eu fui eleito com um grupo e fui eleito com uma mesa diretora. Eu tenho um vice incrível, que é o Juliano, um segundo vice maravilhoso, que é o Wesley, uma secretária-geral incrível, que é a Marcela, sabe? E Ciro e Flávia completam esse time. Esse sexteto tomará decisões colegiadas. Esses 6 vereadores, você bem sabe, têm respeito pelo dinheiro público. Não existe, Paulo, ouvinte da 98, não existe no Brasil, 5.570 municípios, uma Câmara Municipal que devolva dinheiro, milhões de reais. Nós ajudamos nas chuvas, nós ajudamos nos ônibus, nós ajudamos na Covid, com dinheiro que nós não gastamos conosco, para devolver para o prefeito gastar. Essa tradição será mantida, não vou ser leviano de dar resposta sem ter o respeito com a minha mesa diretora. Mas uma coisa que depende de mim, só de mim, você pode ter certeza. O presidente da Câmara tem direito a um carro oficial. E ele vai ficar ali paradinho, porque vez ou outra, talvez, eu de fato, não vou ser aqui leviano, tenho que chegar rápido no governador do estado que acabou de me chamar para uma reunião. Mas eu seguirei saindo da Rua dos Tupis, número 225, no centro de Belo Horizonte, para trabalhar no Palácio de Francisco Bicalho, como eu sempre fiz desde 1º de janeiro de 2017, pedalando. A bicicleta segue.
Vai ser um presidente ciclista? Pode ter certeza. E se isso vai economizar pelo menos mais um dinheirinho de combustível de carro da presidência, vai ser a minha contribuição pessoal. Não vou fazer dessa gestão de presidente algo que eu não fiz nos últimos anos. Eu sou um sujeito que tem muitos defeitos e eu peço perdão pelos meus defeitos porque não há homem público perfeito. Mas eu vou, no próximo ano, te prometer 3 coisas. Eu vou sair dessa presidência com menos defeitos, com mais amigos e com mais amor pela cidade que nós dois amamos. Tá e bom? vai sair um pouquinho antes também para concorrer aí à Prefeitura de Belo Horizonte? A gente joga na lata. Calma, que isso? Calma, cara. Carol tá com pressa. Eu nem sei se a Argentina vai ganhar ou perder. As coisas. Vai ganhar. Eu já te conto. O que você falou que eu não entendi? Eu falei que a Argentina vai ganhar. A Argentina vai ganhar? Então tá bom. Sorriu e não respondeu. Tá vendo? Cenas para os próximos capítulos. Gente, porque as pessoas me perguntam, você tem projeto de ser prefeito? Eu tenho projeto de cidade. Ninguém eu quero ser. Que isso? Primeiro, você cria grupo político. Não existe projeto político sem grupo político. Hoje, eu tenho o melhor grupo político que eu poderia ter. Estou muito feliz e muito abraçado. Gratidão, viu? Cada voto que eu tive. Mas esse grupo é repleto de pessoas que têm ideologias distintas, que em 2024 pode ter essa ou aquela preferência. Então, eu acho que o que eu falo de projeto de cidade é, se eu for vereador, se eu for eventualmente outra coisa, eu vou ser sempre cidadão. E como cidadão de Belo Horizonte, eu vou ver se tem uma árvore plantada na minha calçada, se a educação pode ter uma ideia melhor. O que me fez me tornar vereador, Carol, foi uma exacerbação de cidadania. Eu me lembro uma vez que eu fui na Câmara, porque os vereadores queriam fechar os supermercados aos domingos. Que ideia de jerico. E eu fui lá e falei, o que é isso, gente? E aí, nessa vez, inclusive, o Wellington Magalhães não queria me deixar falar. E fui barraqueiro no dia, inclusive, bati a mão ali na mesa. Falei, o senhor vai ver, hein? Eu vou voltar para cá com mandato. E voltei. E olha, você vê, o que me motivou? Leis inúteis não podem acontecer. E pauta do meu mandato, sempre atuando por não deixar a Câmara atrapalhar a vida das pessoas com leis inúteis. Nesses últimos anos, fiz parte com o meu querido amigo Matheus Simões, que me ajudou muito nesse processo todo, com a sabedoria dele, e eu agradeço. Com ele, a gente diminuiu o número de leis do município em 10 mil. Aliás, vereadores, para a próxima conversa da semana que vem, vamos ver o que é prioridade de lei e vamos tentar descartar aquelas leizinhas aí, ó, que o cidadão não quer ver aprovada não, porque é problema na vida dele. Gente, é o mesmo Gabriel, com uma presidência que não é minha, é da Câmara e que quer ser uma pessoa melhor ao final disso tudo, contribuindo com a cidade. Tá aí, vereador Gabriel Azevedo, eleito ontem, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, batendo esse papo com a gente aqui no Central 98. Gabriel, obrigada mais uma vez, viu? É isso. Semana que vem tá aí o colunista, professor, que o Paulo vai continuar chamando de Gabriel, e se algum de vocês me chamar de presidente, vai ter briga. Até. É Gabriel.